Bom, galera, aqui quem fala é o Tarcísio e vamos na nossa segunda sessão da campanha Os Vampiros de Newcastle. Vou tentar manter uma frequência bem grande dessa campanha, pelo menos umas 3 ou 4 sessões por mês. E tá bem interessante, não pode faltar a musiquinha. The Cult, da época do Dreamtime, na época da fase gótica deles. Bom, se você não assistiu a primeira parte da campanha, procura aí, digita, Vampiros de Newcastle, parte 1. E a primeira cena foi para montar os cenários, os personagens. Lembrando que se passa na década de 80, na cidade de Newcastle. E eu estou me baseando na cidade real de Newcastle para buscar localidades e ter uma inspiração histórica. O meu personagem ele é o James Vassell, um jovem vampiro recém-transformado. E junto com outros vampiros jovens e alguns vampiros anciões, eles controlam o Horror Fiend Club, que é tipo um clube do terror que eles montaram numa igreja cinema abandonada para reunir a juventude da cidade, ao mesmo tempo que eles encontram um disfarce. Eles também se tornam populares e não precisam esconder tanto a própria natureza, mas isso chamou a atenção de vampiros de fora que vieram aí fiscalizar, porque acredita-se, os vampiros de fora acreditam que eles sejam o início de uma célula anarquista, mesmo sendo uma cidade pequena. A primeira sessão foi bem tranquila, foi só o James Vassell recuperando os pontos de sangue dele, ele caçou, não matou ninguém, e a nossa sessão de hoje ela começa alguns dias depois, numa quinta-feira. Então eu vou gastar um ponto de sangue aqui só por ter acordado, e todas as quintas à noite eles disponibilizam o local do Horror Fiend Club para algumas bandas ensaiarem, e toda quinta-feira à noite quem ensaia é uma banda de rock gótico que está ganhando um certo nome no cenário local, que é a banda TLHP Graveyard. Então, o TLHP Graveyard faz parte da história. Antes de começar a cena de fato, eu estou usando hoje o Random Scene Generator for Vampire, que é um artigo lá do blog Chimerical Realm, de criar cenas, desafios para aventuras de Vampiro à Máscara. Eu gosto muito. Então a minha cena, ela começa no prédio do Horror Fiend Club, onde o TLHP Graveyard vai começar a ensaiar. O TLHP Graveyard ele é um humano, mas ele estuda também um pouquinho de ocultismo, e na verdade o TLHP Graveyard ele desconfia que tem alguma coisa estranha na cidade de Newcastle, mas ele não sabe o que é. Eu vou rolar aqui um dado para ver se o tipo de desafio, né? Existem vários tipos de desafio, pode ser um desafio físico, um desafio social, um desafio mental. Então eu vou físico, social, mental, moral. Eu vou rolar aqui na tabela do Random Scene Challenge for Vampire, e o que cair vai ser o grande desafio de hoje. Eu vou usar essas tabelas, só um segundinho. Então eu tô aqui, vou rolar um D10 para ver que número vai cair. 4. É um desafio social. E vamos rolar então na tabela secundária de desafio social, que vai dar o tom de que tipo de desafio que é. Vou rolar um D10 de novo. Caiu 8. Então é um desafio. Só um segundinho. Então aqui na tabela está falando que é o I've trained for this. Eu treinei para isso. É algo que vai colocar em xeque o desafio mais alto do meu personagem, que é o Resolve, a determinação dele, que ele tem determinação altíssima, 6. Então é um desafio que de alguma forma vai desafiar essa qualidade que ele tem. Então a gente vai construir toda uma história em volta disso, e talvez seja uma sessão que sirva para lançar algumas
informações sobre o passado do James Vessel que eu não pensei nisso. Por que ele é tão determinado? Por que depois da transformação vampírica ele continua tão determinado? Então vamos lá começar? Bom, é um dia, uma noite de quinta-feira na cidade de Newcastle. É uma noite de outono, não está particularmente frio, mas também não está calor, e alguns jovens estão reunidos lá no Horror Fan Club, e o James Vessel, inclusive. E naquela noite eles cedem o espaço pro ensaio da banda TLHP Graveyard. E ao mesmo tempo em que o TLHP Graveyard ele está começando a pesquisar, ele sabe que existe alguma coisa estranha na cidade de Newcastle, o James Vessel também ele tem algum tipo de interesse especial no TLHP Graveyard, que a gente vai descobrir ao longo da aventura. Talvez o James Vessel esteja pensando no futuro transformar o TLHP Graveyard e abraçar o TLHP Graveyard ou transformar ele numa espécie de carniçal. Não sabemos ainda. Mas está lá então o TLHP Graveyard montando os equipamentos dele, e logo vai começar o ensaio, porque no sábado à noite terá um show lá no Horror Fan Club. Então, usando aquele oráculo de 1, 3 não, 4 a 6 sim, né? E chegaram outros vampiros nesse ensaio? Caiu 3, não, por enquanto não. Só tá o James Vessel. No gameplay anterior terminou com uma reunião dos vampiros mais velhos com os mais novos. Já passou essa cena, eu não achei interessante fazer o roleplay dela. Qual foi o teor dessa reunião? A chegada de novos vampiros na cidade? 5, sim. Foi anunciado, os vampiros mais velhos anunciaram que eles teriam visitas. E não falaram se seriam visitas boas, se seriam visitas ruins, e só falaram para os vampiros mais novos ficarem atentos e não fazerem nada de errado. Então o James Vessel ele está muito ligado em presenças novas e tudo mais, porque sabe-se que esses vampiros vão chegar e muito provavelmente é uma ameaça. Ele não sabe, ele fez algumas perguntas para os vampiros mais velhos, mas os vampiros não responderam. Então ele fica lá sentado numa escadaria que sobe pro primeiro andar do prédio, onde era o campanário da igreja. Na verdade, o campanário fica no terceiro andar. O caminho que segue para o campanário tem uma espécie de sótão lá em cima com várias estátuas religiosas abandonadas, alguns baús, alguns livros também de teor religioso. E o James Vessel ele gosta de ficar lendo esse conteúdo. Ele tem algumas ideias bem peculiares sobre isso. E lá embaixo, o TLHP Graveyard terminou de montar o set dele. O resto da banda já se preparou, são 3 pessoas, né? O TLHP Graveyard no violão e voz, um baixista e um baterista. E eles vão começar a tocar a primeira música do ensaio. We have the Horror Fan Club tonight. We are the vampires of Delaware. We are the shadows of Newcastle City. Come, come, mortals, through this shadow play. We just pay respect for ourselves. We don't give a shit for alterity. We are the ones always dressed in black. You can't play on our sacred ground. Hiding in the darkness, looking for your neck. We don't care for reasons
reasons, we just want your blood and dance, hiding in the darkness, looking for your neck. We don't care for reasons, we just want your blood and dance. E o James Vessel, ele fica profundamente impressionado pela letra da música e ele não sabe se foi uma coincidência ou se o TLHP Graveyard está tentando passar alguma coisa, mas o James Vessel, ele decide que a partir de agora ele vai manter um olho muito aberto em relação ao TLHP Graveyard. Mas, logo assim que terminou a música, antes que o James Vessel possa pensar mais aprofundadamente no teor do que foi cantado, o TLHP Graveyard, junto com a banda, começou a tocar umas outras músicas, uma música chamada Hey Little Girl, que está começando a fazer sucesso. Chegam alguns estranhos. Esses estranhos, eles se vestem goticamente? Não. Eles se vestem de uma forma bem colorida, meio neon, uma coisa meio glam. Parece uma banda de rock glam da década de 80. Deixa eu buscar uma referência visual aqui. Bom, eles se vestem, eles são muito parecidos com a banda de glam hard rock Cinderella. Tá bom? Procura aí, digita aí Cinderella com 2 L's. É band, né? Cinderella Banda. Vai aparecer uma banda com 4 integrantes e são exatamente como são esses estranhos. E eles chegam e começam a ver o ensaio, mas ao mesmo tempo eles ficam olhando em volta. Será que são os vampiros que os vampiros antigos da cidade de Newcastle haviam avisado? Bom, o TLHP Graveyard, então ele decide subir até o campanário para ver se ele vê algum carro, alguma van, alguma coisa diferente. Ele consegue enxergar? Vamos rolar aqui o Acuity. Ele tem 5 pontos, então ele vai rolar com vantagem. Vai rolar 3 dados, se pelo menos um dos dados cair um resultado 5 ou 6, ele consegue perceber alguma coisa, se tiver alguma coisa para ser percebida. Bom, caiu um 6. Deixa eu rolar aqui para ver se tem alguma coisa a ser percebida. 3. Não, ele olha com bastante atenção para tudo e ele não vê, não tem nenhum carro, nada suspeito, assim, não tem outros vampiros não, outros estranhos parados lá na frente. E nisso ele vai tentar chamar uma outra pessoa, um outro vampiro. Tem algum outro vampiro além do James presente lá na antiga igreja? 2. Não. Todos saíram para caçar ou para fazer as coisas que eles fazem. Eles são uma coterie, mas eles são muito reservados. Eles pouco conversam entre si e cada um foi cuidar dos seus assuntos particulares. Eles não se envolvem na vida privada uns dos outros. Então só tá o James Vessel. E os anciãos, eles já partiram, sabe-se lá para onde os anciões partem, né, para Newcastle ou fora da cidade. Então, ele que vai recepcionar. Então ele desce, a banda continua tocando e ele vai se aproximar. Como a cena ela envolve um teste de determinação, os vampiros, eles já começam, esses vampiros visitantes, ou o que parecem ser vampiros, eles têm a pele bem pálida, eles têm aquele olhar que depois de um certo tempo os vampiros começam a reconhecer entre si. Pelo menos na minha campanha aqui, é fácil reconhecer um vampiro. Um vampiro consegue reconhecer o outro mais facilmente do que no Vampiro à Máscara mais tradicional. Eles estão fazendo alguma coisa, esses pessoal que chegou? 5. Sim, eles estão fazendo alguma coisa além de ficar parado. Eu não sei, o que será que eles estão fazendo? Eles interromperam o ensaio da banda? 2. Não interromperam. Eles estão andando pelo espaço, é um espaço grande. A banda toca onde seria o altar, mas tem toda a parte da assembleia, inclusive tem os bancos da igreja ainda. E eles estão andando, olhando em volta, mexendo numas coisas.
E o James vai tentar identificar o líder desses 4 que chegaram. Deixa eu fazer um teste de Acuity para ver se eu consigo. Nossa, 665. Eu, sem sombra de dúvida, eu identifico o líder. Ele é o único que está usando uma jaqueta de couro preta. Tem o que parece ser um cachecol vermelho com uma estampa que parece ser um tigre, mas é vermelho. E ele tem o maior cabelo, assim, um cabelão pontudo, cheio de... muito bem cuidado. E ele observou o James e realmente, em alguns momentos, ele percebia que essa pessoa ela fazia algum sinal e os outros membros eles meio que se movimentavam e se dividiram lá na nave da igreja, seguindo esses sinais. Então o James chega até esse líder e pergunta: ei, vocês são novos aqui na cidade? E eu quero saber se esse líder ele tem uma postura arrogante. Não. Ele vira pro James e fala: ah, então você é um dos famosos que cuidam aqui do clube? Não, realmente nós só estamos de passagem, ele fala. Tem alguma coisa estranha no jeito de falar? O que ele falou não condiz com os gestos dele? Vamos fazer um teste aqui de Acuity para ver se ele consegue. Ele consegue ver, vamos ver se realmente tem. Tem. Então, embora a fala tenha sido polida, tenha sido educada, o James ele percebe um certo sorriso debochado ou malicioso enquanto ele falava. E nisso o cara fica em silêncio e aí o James... eu já decidi no começo que realmente são vampiros, né? Então não vou criar esse suspense porque ele sabe que é vampiro. E aí o James fala: sim, eu sou um dos mantenedores aqui do Horror Fiend Club, mas vocês sabem disso, não é? Vocês sabem. E vocês sabem que nós não somos só um clube, não é? E aí o cara olha pro James e fala assim: nós sabemos. E nisso ele fica em silêncio também, olhando algumas estátuas de santos que tem lá. Os outros integrantes aí desse grupo que chegou, eles só estão olhando ou eles estão fazendo alguma outra coisa? Eles estão só olhando? Não tem que fazer pergunta sim ou não, né? Sim, eles continuam só olhando como se estivesse procurando alguma coisa. Eles estão procurando algo e algo pequeno, porque eles estão vendo atrás das imagens, às vezes eles levantam alguma coisa, como se eles estivessem procurando algo. E aí o James fala: e o que vocês estão procurando? O cara responde? Sim, ele responde. Ele fala: sim, estamos procurando alguma coisa, mas é difícil, é complicado. E aí o James ele fica incomodado, porque realmente eles estão se dando muita liberdade de chegar na casa deles e já começar a fazer isso. E o James está sozinho, o James é um vampiro novo e ele vai tentar de uma forma ainda educada e sem chamar atenção, porque tem humanos lá. A banda tá tocando e são humanos, pelo menos os 3 integrantes, e tem algumas outras pessoas que costumam ir assistir os ensaios das bandas. Então deve ter uns 4, 5 mortais ali assistindo o ensaio, conversando, bebendo, coisas que jovens fazem. E faziam na década de 80 na cidade de Newcastle. Então o James fala: olha, eu sinto muito, mas vocês terão que se retirar e voltar quando os nossos superiores estiverem aqui. E aí ele vai usar o glamour, mas ele está em desvantagem, porque ele é um só e eles são 4. E ele realmente é um vampiro recém-abraçado. Então eu vou jogar em desvantagem com um só. Se eu tirar 5 ou 6, eu consigo passar uma imagem mais imponente. Do contrário, não. Caiu 2, então ele simplesmente olha para o James e sorri.
e aí ele parte e começa a ver alguma coisa. Então, o James ele começa a ficar bem assustado, porque ele não sabe qual a intenção desses vampiros recém-chegados. E se de repente eles resolvem abraçar todo mundo que está ali, ou matar todo mundo, só para criar uma confusão enorme na sociedade vampírica lá de Newcastle, ou até mesmo na sociedade mortal de Newcastle. Década de 80, ele não pode pegar o telefone e ligar para os outros. Ele faz alguma ideia de onde um desses outros vampiros possa estar? 5, sim. Ele sabe, sim, que os vampiros mais jovens, eles costumam ir lá perto das águas, né, daquele braço de mar que toca Newcastle. Ele sabe que os vampiros mais jovens costumam se reunir lá. Ele é o mais entusiasmado com o Horror Fan Club, mas os outros jovens, eles curtem, mas eles não são tão entusiasmados, eles gostam de ficar lá na praia, eles não são tão fãs assim do estilo musical das bandas que tocam lá, então geralmente nos ensaios eles saem de lá. De lá do Horror Fan Club até a praia são uns 20 minutos. Né? E aí o James, ele resolve interromper o ensaio da banda. Ele fala, ei, infelizmente aconteceu um imprevisto, a gente vai precisar fechar mais cedo hoje, tudo bem? E a banda, ela aceita isso de boa? Sim. A banda fala, o TLHP Graveyard fala, pô, que pena, eu queria passar mais uma música aí, mas tudo bem. Será que a gente pode vir ensaiar aqui amanhã? E aí o James fala, sim, sem problema, sexta-feira, tudo bem. E aí ele espera a banda guardar o que eles guardam, a bateria é do local, então não precisa desmontar a bateria nem nada, eles guardam os instrumentos nos bags e partem. E aí o James, ele também, ele se despede dos outros mortais que estavam lá bebendo, assistindo o ensaio, e ele fecha o Horror Fan Club. E aí ele vai ter que usar a determinação dele, né? O desafio principal é a determinação. Só que também ele vai enfrentar os 4. Eu não quero que o meu James já morra, né? Então ele fala, olha, vocês esperem aqui, tudo bem? E aí ele parte em direção à praia. Os outros vampiros estão lá? Sim, eles estão. E aí me veio uma coisa na cabeça e eu vou ter que perguntar porque foi uma coisa que estalou. Os outros vampiros estão lá vivos? Sim, eles estão. Essa pergunta ia mudar bastante coisa na crônica. Então ele encontra os outros vampiros. Os outros vampiros, eles chegaram a encontrar os recém-chegados? Sei, sim. Então, eles dizem que eles viram quando os recém-chegados passaram pelo centro da cidade, eles vieram caminhando, eles não sabem como eles chegaram até lá, provavelmente eles estacionaram um carro, ou um furgão, ou uma van nas cercanias da cidade, mas vieram caminhando todo o período, cruzando o centro, conhecendo a cidade, chamando bastante atenção, porque eles realmente se vestem como uma banda glam de hard rock da década de 80. Eles se vestem exatamente, o Cinderella se veste, e isso chamou bastante atenção dos populares, mas achavam que era só um grupo de jovens excêntrico. Mas eles também, esses vampiros, viram de longe e não deram muita bola. E nisso, e quantos são? Quantos estão ali na praia? Tem mais 4. Então, tem o James com mais 4, 5 vampiros jovens. E os outros 5, né? Eu falei que tinha 10 vampiros, os outros 5 são os vampiros mais antigos que não socializam muito nem ficam muito ali na cidade. Então, nisso, o James Vessel, ele fala, olha, nós temos que ir lá, esses vampiros recém-chegados, eles entraram no nosso clube e eles estão procurando alguma coisa. Algum de vocês sabe o que eles podem estar procurando? E aí, algum desses vampiros sabe? Não, eles não fazem ideia. Caiu um, tá bom? Um quer dizer não. E nisso eles vão, então eles voltam lá meio rápidos. E quando eles chegam
Esses recém-chegados, eles ainda estão lá? Sim, eles estão. Estão lá. Dois deles estão deitados nos bancos, com os pés colocados na cabeceira do outro banco da frente, bem folgados mesmo. Um deles está tocando a bateria do local, mas com muita força, a ponto de estar danificando. E o líder, ele ainda continua na frente do altar, olhando assim para cima, tem alguns afrescos, tem os vitrais, e ele ainda continua procurando alguma coisa. E nisso, o James Vessel abre a porta da igreja e entram os quatro. Eles se vestem todos de preto, de forma mais gótica. E a nossa cena ela termina com isso: uma igreja que já foi abandonada e agora serve de um clube do horror, ou seja, deve ter alguns morcegos de borracha, algumas roças de alienígenas. Então o interior é uma igreja com os bancos, com o altar, mas decorado com temas de horror. Tem o que parece ser uma banda de rock glam de vampiros lá dentro e 4 vampiros mais tradicionais, góticos, que são os meus vampiros, entram e vamos ver o que acontece. Eu vou parar agora nessa sessão porque aí eu vou montar a ficha desses outros 4 vampiros do Horror Fiend Club, e a terceira parte a gente continua na interação com os vampiros recém-chegados. É isso aí, galera. A gente se vê. Até a próxima.